em Lyon, na França, a gente estava andando na rua, eu estava andando com o Alex em uma mão, um rapaz de 17 anos olhou assim, os dois de cabelo branco, né, aquela cara inconfundível, olhou assim, Azimuth, Azimuth, começou... Desculpa, me... Não, não foi nada. Acidentes acontecem. Fica tranquilo. Olha só. Tudo Não, certo, fica né? tranquilo. Sim, não quebrou nada não, né? E aí o rapaz chegou e parou a gente, começou a cantar a linha de baixo do Dear Limits, que é uma música. Quer dizer, é uma coisa impressionante, indescritível. A gente se surpreende, Sim. porque tem muitas pessoas ligadas no som desse grupo, tem muitas pessoas ligadas nesse tipo de música, Tem. né? E que consomem, compram Mas o que... vinil. Sim. Eu não duvido disso que você está falando. O que eu me pego é que isso que você está falando é no mundo. Tipo, o mundo, os jovens do mundo são loucos no Azimuth, são loucos na música instrumental, são loucos na música brasileira, na bossa nova. E aqui no Brasil? Sabe, eu já confabulei com colegas, tentei chegar assim. Será que porque a gente não tem uma educação voltada para a música, não tem música nas salas de aula, a gente não dá valor para os nossos músicos? Sabe, por que, que uma artista como a Leni Andrade, você vai falar para um jovem de 20 anos, ele nunca ouviu falar? Tu entende? E sendo que na Europa, no Japão, você está me falando, a galera compra o vinil, vai lá na fila, são loucos na nossa música. A música brasileira é uma das mais ricas do mundo. E aqui o pessoal só escuta sertanejo universitário, né? São mazelas culturais, são mazelas educativas do que a gente tem, que isso vai refletir a péssima qualidade do ensino de base, que já vem de 40, 30, 40 anos, ela está refletindo agora nessas gerações e na música que está produzindo. Mas eu vou te falar uma coisa, Sal, Irã, de 2 anos para cá, 2, 3 anos para cá, o Azimuth começou a participar de festivais de música jovem, né? Então eu estou falando assim de, por exemplo, o Tropicália, não, agora eu esqueci o nome, não é Parafernália, não é Tropicália, Psicodália. Psicodália, um festival que tem em Santa Catarina. O Psicodália é um festival fantástico, nós fomos recebidos no Psicodália, assim como grandes estrelas. Eles aplaudiram efusivamente a nossa passagem de som. A passagem de som já estava um show. O local lotado, que fica ali, todo mundo vai, faz um camping ali, né? Sim, Às sim. vezes as moças ficam de topless, parece até... Eles têm aquela coisa meio da liberdade, aquele clima Woodstock e tal. E é só juventude, só garotada, só garotada. Então fizemos o Psicodália, fizemos um festival aqui de música na Serra, em Itaipava, fizemos um festival em Curitiba, excelente, fizemos um festival em Florianópolis também, tudo para garotada. Quer dizer, essa tendência no Brasil sempre demora mais, um pouco. Ela está acontecendo aqui no Brasil. E eu agora, recentemente... eu fui convidado por um rapaz, um beatmaker baiano, que ele tem uma banda também lá, que chama Jorge Dubman, e ele é de Salvador, e ele me convidou para eu fazer uma participação no disco dele. Eu compus uma música para o disco dele, né, uma música em cima das levadas, das batidas de bateria que ele me mandou, compus a música, estou chamando os meus irmãos também para tocar, e o que eu acho mais interessante é que ele vai fazer uma prensagem de vinil, quer dizer, vai sair aqui em vinil, no Brasil também. Claro que não vai ser uma prensagem dessa. Nada se compara com o chamado sertanejo universitário, que alastrou de uma forma e transformou a música como se a gente fosse falar de alimentação, é uma coisa meio fast food assim, da música, né? Que é aquela coisa totalmente descartável, comercial. Adorei essa analogia. É o fast food da música. Adorei essa analogia. Mas isso. E o Irã queria fazer um comentário? Eu queria pegar um gancho aqui. Vocês dois já fizeram uma observação em relação à abrangência de tudo que nós estamos aqui comentando. O Kiko também aprofundou um pouco mais. Cara, é educacional. Por exemplo, eu era envolvido nesse universo musical pela minha família e não tive um músico profissional na família.
Um ou outro lá que arranhava um violãozinho ali, e mesmo assim nem tocava uma música completa. Era tudo vinil mesmo, todo mundo dançando no quintal e tal. Mas não se investe. No Brasil, tudo demora mais por causa da questão educacional. Você vê, quando chegaram aqui na década de 90, os postos de combustíveis, né, com um mercadinho ali, né? Todo mundo estranhou, eu mesmo estranhei, parei o carro uma vez para abastecer, eu falei, pô, que legal, dá para fazer um lanche ali. Pô, nos Estados Unidos já tem desde a década de 50, cara. Sim. Entendeu? E a música ela não é estimulada dentro das escolas. A nossa geração nunca foi, exatamente. Aliás, eu brigo por isso, eu trabalhei em escola há muitos anos, eu nunca entendi por que um jovem no Brasil tem que esperar fazer 18 anos para ir para uma escola, para uma autoescola, saindo um pouco para fazer uma analogia. Por que ele tem que esperar os 18 anos, quando ele poderia, lá no primeiro segmento do ensino fundamental, já ter essa educação para encurtar a distância? A música é a mesma coisa. Eu trabalhei com um maestro no colégio, o maestro Jorge, depois eu vou até mandar isso para ele em forma de homenagem. Pô, o cara ralava, bicho, para tentar introduzir a música no colégio e ninguém dava apoio ao cara. Então é uma questão extremamente educacional. O que a música faz na vida de um ser humano? O Kiko falou uma coisa aí extraordinária, que eu vou guardar isso, cara. Pô, né? O teu pai falou... o teu pai fez o contrário. Ele falou, não, para de estudar e vem pra música. Olha o que deu aí. Kiko Continentino, cara, um dos maiores músicos brasileiros. Um abraço aqui pro Robson. De quem? Eu queria mandar um abraço pro Robson aqui, para Simone Panicek também, que colocou um comentário super bonito aqui. Obrigado, sim, desculpa, sim. Perdão. Não, só para concluir. Mas perfeito, fica à vontade. Uma coisa interessante também, ô Kiko, eu vi um show da Leni Andrade, se eu não me engano, em 87, 88, o Sal deve lembrar da casa, antigo Boteco Teco, em Vila Isabel, aqui no Rio. Claro. Pô, eu fiquei apaixonado por Leni Andrade, mas eu já tinha uma base, porque eu já escutava Leni Andrade, eu já escutava Dalva de Oliveira, eu já vinha com aquela base daquela galera toda da antiga, eu já escutava jazz, cara. Eu com 12 anos, o sogro do meu padrinho colocava lá Fly Me to the Moon pra gente escutar e eu ficava viajando naquilo ali. Então já tinha um universo ao nosso redor. Hoje o que acontece? Eu saio aqui na rua, aí tá a molecada ali, cara, rebolando com funk. Nada contra, problema de cada um, mas cadê o lado educacional disso tudo? Não se tem a cultura de escutar música. O mais triste disso aí é que eles se apropriam ainda, porque o que é funk? Funk é o estilo que veio do James Brown, né, que depois a Motown passou pela Motown com o Steve Wonder, com esses nomes assim, né? Slide Family Stone, Funkadelic, George Clinton, Parliament. Quer dizer, isso é funk que o Brasil absorveu, que o Tim Maia lançou também, que o Cassiano, né? Depois do Cláudio Zoli, a Sandra de Sá. Gerson King Kong, que a gente perdeu agora esse ano. Aconteceu agora, recentemente. Grande Paulinho Guitarra, Ed Mota. Desculpe. Paulinho Guitarra, que, um espetáculo com teu irmão, com o Alberto Continentino. Meu parceiro, tenho o prazer de ter o Paulinho Guitarra em 2 discos, dois dos meus 9 discos instrumentais. Maravilhoso. Um guitarrista espetacular. E eu participo também de 3 discos dele, quer dizer, então a gente tem nós fizemos um show muito bonito no Teatro Municipal, que foi transmitido pela internet, no Teatro Municipal de Niterói, agora, ano passado, em setembro. Paulinho é um mestre, que é pouco reconhecido também, porque tem muitas composições que você pensa que é do Tim Maia com ele, com parceria com ele e tal. Então, assim, mas conclui ali teu raciocínio do funk, você estava falando isso, que toca no Rio não é funk, né? É o que eu ia dizer. Aí, com todo respeito ao DJ Malboro, essa turma que começou a... Eu trabalhei com a Fernanda Abreu na época que ela trouxe o sampler para o Brasil. Ela começou, ela é uma pioneira da música eletrônica no Brasil. Eu trabalhei com a Fernanda Abreu no início dos anos 90, né? Fizemos o Hollywood Rock, que era um grande festival, que era no Morumbi e tal. E o que acontece quando o funk começou a ser absorvido, porque no Brasil ele veio mesmo, a black music, ele veio dos bailes, dos DJs, né, dos disc jockeys, do subúrbio do Rio.
com esse som que eu estou falando, que é muito quente, é muito bom, e é muito difícil também de tocar. Não é fácil tocar o funk, não, bem tocado. Aí, de repente, ele toma essa conotação eletrônica e meio chula, e aí vem Balboro e Memê, vem os DJs, e de repente ele se torna um boom, assim, nas comunidades, né, que eles chamam de funk de favela e tal. Nada contra também, não. Inclusive, tem até coisas interessantes aí nesse fenômeno. Mas eles se apropriarem do nome funk, quer dizer, essas gerações todas que nasceram, elas acham que funk é aquilo ali. E acabou. O sertanejo é a mesma coisa. O sertanejo é Luiz Gonzaga, é a moda de viola de caipira. Almir Sater, Renato Teixeira. É o Almir Sater. Esses caras são sertanejo. Fala a mesma coisa. É o Pena Branca e Chavantinho, Tonico e Tinoco. Isso aí é tudo uma cultura. O sertanejo é o Pífano de Caruaru, tudo isso é sertão, é o Jackson do Pandeiro, é a Paraíba. Tudo isso faz parte do sertão. O Luiz Gonzaga cantou o sertão tudo, né? Dorival Caymmi trouxe as músicas praeiras, canções praeiras e tal. E aí chega o pessoal e começa a fazer um misto de música romântica com música country americana. Eu diria que ele pega um pouquinho de pior de tudo, da música romântica, o pior da música country, o pior da música pop e o pior da música sertaneja, sertaneja caipira. Só que eles fazem isso tudo muito bem, diga-se de passagem, muito bem tocado e muito bem executado, porque quando veio aquele fenômeno, o próprio Chitãozinho e Chororó fizeram essa passagem, mas aí quando vem Leandro e o Zezé e tal, quando vem com essa turma aqui, eles passam a fazer uma coisa comercialmente, inclusive musicalmente, até bem produzido, não vou falar. Claro. Só que as letras atingem assim, um grau, tamanho assim, de preguiça, as músicas também, até chegar no sertanejo universitário. Quer dizer, o universitário já é uma evolução disso que é da involução. Que é o que sertanejo romântico dos anos 90, o sertanejo universitário da pega... Agora, pelo menos, eles criaram um outro rótulo, que é a sofrência. Né? Então... Sofrência é conviver com isso, né? Porra, nem fala, cara. Putz, nada contra, porque nós estamos dando uma análise, uma perspectiva nossa. Claro. Eu trabalho com música profissionalmente há 36 anos, eu só vivo de música e sempre primando pela música de qualidade. Então o sertanejo ele se apropria, da mesma forma que o pagode também se apropriou, veio uma outra turma que passou a ser conhecida como pagode, aquilo ali, não o pagode mesmo, que é o besta, o fundo de quintal, aquelas coisas de pagode. Mas o pessoal do pagode ainda tem um pouco mais de respeito, eu acho, assim, em relação aos antecessores. Nós somos da época do Chacrinha. O Chacrinha era o programa de música mais democrático da televisão brasileira. Né? A gente assistiu Titãs e a Legião Urbana, tocava o Naim, o Giliardi, o Marcelo, o Fábio Júnior, tudo ok. Aquilo que a gente está falando, não tem problema de você gostar do brega, do cafona, do kit ou do popularesco. Não tem problema. O que eu bato na tecla sempre é você só ouvir isso e só ter isso tocando no mainstream brasileiro. Porque na época que eu tô falando, o Chacrinha, todo mundo ligava o Chacrinha na década de 80, sentava sábado à tarde na TV e via, né? Os Titãs, Legião Urbana, via o Gengis Khan, o Naim, e tava tudo bem. Mas tinha o Fernando Faro, né? Mas tinha o Fernando Faro com o ensaio fazendo as coisas dele também, na TV Cultura, né? Então você tinha um contraponto, você tinha uma possibilidade. Pelo menos, exatamente. Né? Eu acho realmente essa questão de você só gostar da coisa chula, né? E até o que eles estão querendo fazer agora, eles estão querendo tornar isso uma coisa, legitimar culturalmente, como sendo uma coisa interessante, inclusive do ponto de vista cultural. Bom, cultura é cultura, né? Cultura é aquilo que a gente vive, realmente. Sim, não tem certo e errado. A nossa cultura hoje em dia é essa, isso é inquestionável. Mas se vierem falar de música e de arte, aí a gente tem um pouco mais de conteúdo para dizer que são formas, não diria nem primitivas, não. Porque tem gente que, inclusive, produz esse tipo de música, eu estou falando dos produtores, os que ficam no backstage, mas que são idealizadores, que têm noção do que estão fazendo, do que poderiam fazer, mas sabem que o mercado exige aquilo. O mercado quer aquilo. Absorve isso mais fácil, né? Vai absorver por causa da educação, por causa daquilo que a gente falou no início. Da falta dela. Da falta dela. Tudo tem origem na educação. Então, nós somos realmente da forma que nós somos projetados, né, dentro do aspecto da educação. Né?
Nós perdemos uma grande oportunidade. O Brasil, por exemplo, ele produziu um estilo musical chamado Bossa Nova, que ele foi reconhecido no mundo inteiro como uma música de primeiro mundo. O Brasil Sim. fez um produto de primeiro mundo e ele foi consumido. Aquele disco Guedes Gilberto, ele vendeu 5 milhões de cópias. Sim. Um disco vender 5 milhões de cópias nessa época, nos anos 60, é algo como se vendesse 50 milhões hoje em dia, entendeu? A Bossa Nova foi o único ritmo brasileiro que influenciou o mundo. Influenciou e continua influenciando. O mais Sim, louco aí. sim. Então Sim, a gente teve assim, não apenas o ritmo, a Bossa Nova é tudo, é o ritmo, é a harmonia, são as o melodias, movimento. são o conceito e tal. Então, esse estilo, eu diria estilo de música, né? Esse gênero, que se tornou um gênero musical, né? Ele poderia, você imagina só, se o Brasil, nos anos 60, né? Institucionalmente, porque a Bossa Nova aqui, por exemplo, no Brasil, ela foi pop durante só 1 ano, 2 anos, tinha aquela coisa JK, Presidente Bossa Nova. Então, quando veio a Jovem Guarda, que era um subproduto do Iê, do rockabilly americano, a Jovem Guarda acabou com a Bossa Nova. Ninguém mais queria saber de Bossa Nova. Isso eu estou falando do mercado mesmo, do público. Eu tenho uma leitura de que os próprios artistas da Bossa Nova aqui no Brasil acabaram com a Bossa Nova por querer manter ela muito elitista. Eu vejo isso, eu discrepo. Eu acho que claro. isso foi um rótulo que caiu. Isso foi um rótulo que caiu da Bossa Nova. A Bossa Nova é um estilo, é um gênero. Ela não vai sofrer transformações para poder agradar ou não, entendeu? Ela foi assim como ela foi reconhecida nos 4 cantos do planeta. Você vai mexer na estrutura musical. Não, e outra coisa, a questão do elitismo. Quando a gente pega, por exemplo... assim, eu não tô incluindo nem o Jobim, nem o João nessa, tá? Mais a galerinha lá do Leblon, de Ipanema, que ficava preso nos apartamentos. Mas vamos lá, conclui. Não, essa galerinha, por exemplo, a Nara Leão foi cantar com os sambistas. A Nara Leão fez uma ruptura com a Bossa Nova. E todos eles, e o Menescal se tornou um grande produtor. E o Miele e o Boto se tornaram empresários do Roberto Carlos. Sim, mas você não acha que eles demoraram um pouco isso, Kiko? Eu digo assim, a Nara foi a primeira... Eu vejo que a Nara foi a primeira a ver isso, trazer o Zequete, falar bem do próprio Roberto e tal. O Boscoli, o Menescal... mas assim, o Boscoli... Logo depois ela falou assim, porque aquilo foi também uma impulsividade dela. Foi uma coisa porque ela estava se sentindo muito aprisionada ali dentro daquela turma. Então ela quis quebrar, porque ela sempre foi uma mulher de personalidade. Então ela deu uma notícia, ela falou, não quero mais saber de Bossa Nova, agora eu quero a música do povo, eu quero samba e tal. E foi viver essa experiência que foi muito interessante, né? Muito, e Opinião, muito. Depois trouxe o a show Bethânia. Opinião, o show Opinião que depois veio a Bethânia. Uhum. Mas esse papo que a Bossa Nova, isso aí dá pano para muita manga, esse papo que a Bossa Nova quis ser elitista, é muito contestável isso aí, no mínimo contestável, no mínimo. Tem essa abordagem. Eu já ouvi muitas vezes. Eu estava dizendo que o que eu estava querendo dizer é o seguinte: o máximo que o Itamaraty, o governo brasileiro, fez foi fazer aquele espetáculo monstruoso, muito mal organizado no Carnegie Hall, mas que fez com que a Bossa Nova, com o Tom Jobim, fosse para os Estados Unidos, ficasse nos Estados Unidos, levasse a Bossa Nova para lá. Que o Tom foi que levou mesmo o negócio, João Gilberto ficou por lá, e daqui a pouquinho estava João Gilberto ganhando Grammy de jazz, né, como cantor de jazz, ele nem é cantor de jazz. Quer dizer, então a Bossa Nova tomou assim, uma proporção, inclusive comercial. Agora estou pensando o seguinte, se o governo do brasileiro, estou falando instituição mesmo, né, tem essa visão, nós temos um produto de primeiro mundo que o mundo inteiro está consumindo, né? Exatamente. Por que a gente não pode injetar recursos e levar a Bossa Nova para o Oriente Médio, para a China, para todos os lugares, entendeu? Ela ainda, se você for no Japão, por exemplo, todo mundo ouve e sabe o que é Bossa Nova até hoje. Sim, até hoje. Sim. E a Nara Leão foi uma das responsáveis nos anos 90, ela e o Menescal, de levar a Bossa Nova para o Japão. Então, quer dizer, não se fez nada, assim, pouco ou nada se fez. Eu diria até que fez menos do que nada. Infelizmente. Porque eles atrapalharam, na verdade, eles atrapalharam muito o próprio fluxo das coisas. E o Tom Jobim sempre teve que lutar contra esse estigma. O Tom Jobim é um dos maiores compositores do século. Para mim, é o maior, porque ele é o mais abrangente. Eu estou falando assim, colocando do lado de Gershwin,
de Cole Sim, Porter. Cole Porter. Não, segura aí, eu quero aproveitar esse gancho ali que eu quero falar do teu trabalho ali com a família Jobim, com o Quarteto Jobim, né, que você participou. Antes aqui, você estava falando, eu gosto de ler os recadinhos aqui da galera, ó, a Carmen Lúcia está dando uma boa noite, a Lucinha Lima, boa noite, a Laura Damasceno, não sei quem são essas pessoas, boa noite. Minha filha, Laura. A Adriana Guerreira aqui, ó, boa noite a todos, a Maria Vitória, o Robson Teixeira, meu amigo, a Irineia. Irineia é grande compositora, cantora. Olha aí, a Lucinha, essa família Continentino tem história. O Robson aqui, ó, que maravilha essa resenha. O Jorge, acho que Jorge Penha Cabreira, excelente. Jorge Fernando Penha Cabreira, ele é de Tijuana. Tem uma galera que nos acompanha de Tijuana. Tem uma galera do México, tem uma galera do Peru, tem uma galera do Japão que acompanha as nossas lives. Tem gente de tudo quanto é lugar, da França. Que e legal. O Jorge é um cara espetacular. Um salve aí para todo o pessoal que está de fora aí. Ó. Excelentes lives do Kiko Continentino e Lucinha Lima desde o início da pandemia. Parabéns e obrigado. O Gabriel Barreto, grande Kiko, ser humano incrível, grande mestre da música e na vida. Gabriel já está tocando com todo mundo aí, começou como nosso assistente de palco. Que legal, que bacana. Ó, a trajetória maravilhosa do mestre Kiko Continentino, o Jorge também está falando aqui. O Robson confirmando aquilo que a gente estava falando lá atrás, né, que vivíamos a música, né, era uma experiência, né, a ouvir música. A Simone, Kiko é um querido, uma das maiores feras da nossa MPB, as lives dele e da Lucinha Lima são imperdíveis, era de se esperar que ele desse uma aula de qualidade. É um artista completo. Beijos, Kiko, parabéns, meu amigo. Valeu, Simone. São nossos amigos, nossas amigas. A Simone, eu acho que eu nem conheço ela pessoalmente, mas a gente já se vê toda semana. E maravilha. É uma maravilha. Você acaba ficando amigo mesmo, que eu falei com a Lucinha, somos amigos. Sim, exatamente. Virtual, na verdade, a esfera virtual é apenas a ferramenta, é o meio, é o veículo. Porque a emoção é a mesma de quando o Irã ouvia com a mãe dele fazendo comida na cozinha e o som ligado, né? E hoje em dia exatamente. Os jovens não têm paciência nem para chegar no final da música. O Robson, uma aula de... Infelizmente. Não, a gente está generalizando, não são todos. O Robson aqui falando uma aula discográfica, a Simone dizendo ali, ó, fundamental esse tipo de papo. Obrigado, Simone, imprescindível, parabéns aos envolvidos. A Lucinha agradecendo. Simone, parabéns, ouvir falar de música boa porque entende. É o que eu falei no início do vídeo, né? Falar de música às vezes é tão bom quanto ouvi-la. É verdade. Né? Eu gosto muito de falar de música. Ó, a Simone, isso tudo me dá um refresco na alma. Kiko, vocês são batalhadores da nossa música, não podemos perder esse foco, esse olhar e essa responsabilidade. Vocês fazem isso de forma mais séria e carinhosa possível. Felizes de nós que conhecemos o trabalho de vocês. Lutem por nós sempre. É isso aí, Simone. Robson Teixeira dizendo que a gente está certinho. A Ilka Vilardo aqui, ó. Legal. Kiko sabe tudo de música e toca muito. Parabéns e muitos abraços para ele e Lucinha. Também, maravilhoso. Bacana. A Eliane Pinheiro, minha mãe. Beijo, mãe. Estamos juntos. Opa. A Helena Pacheco. Não tem a tia da minha mulher. Não tem alternativa mesmo. Hoje em dia é monopólio da sofrência. Bom, a verdade, amigo. Muito obrigado pelo teu carinho. É isso. Ó, a Ilka dizendo, a bossa nova é foda, assim disse Caetano. Não tenho dúvida disso. O meu comentário, não quero que vocês me interpretem mal, tá? Eu adoro bossa nova. Eu só acho que a gente poderia ouvir muito mais bossa nova do que sertanejo universitário. A minha leitura... Mas essa não foi uma opção, uma tomada de direção da bossa nova. Isso é uma opção do mercado. E o mercado taxou, e os detratores da bossa nova, porque tem muitos. Eu ia falar naquela hora, naquele momento eu ia falar, porque o Tom Jobim teve uns caras como Tim Ourão que perseguiram Tom Jobim, queriam dizer que ele fazia plágio, queria dizer que ele fazia uma música elitista. Ele bateu muito nessa tecla da música elitista, do apartamento de Copacabana, da música Para começar, a bossa nova, assim, os 3 maiores expoentes da bossa nova, a tríade, né? Tom Jobim, Vinícius de Moraes e João Gilberto. A gente não pode esquecer do Newton Mendonça, que tem os maiores sucessos da bossa nova, com Tom Jobim.
Só que ele faleceu no primeiro ano que a Bossa Nova aconteceu, ele mal viu, assim. Ele não viu a Bossa Nova ir para o exterior, por exemplo. Né? Ele não viu todo o potencial da Bossa Nova. Agora, vamos lá. O Newton Mendonça era um funcionário público, aposentado, que ganhava pouco e tinha que tocar nas boates de Copacabana para pagar o aluguel. O Tom Jobim tinha que tocar nas boates, nos inferninhos de Copacabana para pagar o aluguel. Ele competia com o aluguel. Quando o Vinícius de Moraes, que já era um diplomata e tal, mas que depois se tornou um hippie, viveu poeticamente a vida dele, como uma das figuras mais fantásticas, assim, no aspecto icônicas. Para não falar do valor poético da obra, e tanto a poesia clássica, né, parnasiana e tal, quanto as letras de música, que ele trouxe todo um tom coloquial para a música brasileira, que não existia. Quer dizer, então o cara foi um revolucionário em todos os sentidos. E, no final, vivia como um hippie na praia de Itapuã, com um velho calção de banho e tal. Exatamente. Assim, e João Gilberto era outro também com problemas financeiros. O Rio de Janeiro fechou as portas para ele, ele viajou em exílio, ele foi morar na casa dos outros. Quer dizer, era um perrengue de grana. O cara veio falar que é de elite financeira, não é. Pode ser até elite musical, do bom gosto, mas colocaram como a Bossa Nova sendo da alta sociedade, não era. Agora, os apartamentos eles abrigavam esses jovens, né, que, na verdade, eles eram todos jovens ferrados, né? Todo mundo batalhando sua primeira graninha. Venderam suas composições por merreca, perderam direitos autorais. Tom Jobim perdeu uma fortuna de direitos autorais, e tal, porque não estavam preparados para lidar com os tubarões do grande mercado. Então, esse cara, por exemplo, o Tinhorão, colocou uma pecha porque ele é um historiador que se dedicou a um determinado período da música brasileira, mas achava que podia entender a música toda. Ele não tinha credencial musical, ele não sabia tocar nada, não sabia nada. Era um grande historiador, né? Um grande historiador, mas que se meteu, e como ele era formador de opinião na época, muito forte, começou a fazer programas para desqualificar o Tom Jobim. Coisa que não foi só no grande público, não. Na academia também, no academicismo musical brasileiro também, que está muito atrasado, muito retrógrado. Então, quer dizer, o Brasil, ele não apenas virou as costas para um produto musical de excelência, que ele podia estar vendendo, que podia estar gerando divisas. Né? Sim, eu concordo com você. Você não vê como é que o cinema americano e a música americana dominou o mundo? Claro. Quando começou o negócio da rádio... A gente não sabe se vender. Eu acho que a gente tem essa coisa... Acho que foi o Nelson Rodrigues que falou, né, do complexo de vira-lata. A gente tem um pouco isso e não sabe se vender, né? O americano faz isso muito bem com a arte dele, né? E a gente não. É um pouquinho pior do que o complexo que o Rodrigues falou. É um pouquinho pior, porque não é apenas de não saber se vender e não saber se valorizar, é saber se desvalorizar, e se desvalorizar propositalmente, entendeu? Então, houve todo isso aí que você está falando, foi muito bom você falar sobre o elitismo, dito elitismo da Bossa Nova, né? A Bossa Nova nunca se pretendeu ser elitista, nunca. Sim. Ela nasceu como ela aconteceu como um resultado estético, artístico, né? Uma proposta estética, artística. Não, claro. Só que também comercial, porque tanto que o público abraçou logo. O João Gilberto canta de uma forma... Né, e ela quebrou paradigmas da música brasileira, porque antigamente a música brasileira, antes da Bossa Nova, era ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor, era sofrência. E o culto às grandes vozes, né? Você precisava cantar para encher um teatro. Era o canto... Era o bel canto, o canto gritado. E aí, com a tecnologia, com os grandes microfones, João Gilberto falou assim, com esse microfone aqui não precisa... E o João Gilberto veio de uma escola de voz, alta também, de voz grande, porque ele inclusive, ele era fã do Orlando Silva, que era o cantor mais significativo de todos, né? E o mais rebuscado e tal. Mas era um cantor que cantava a pulmões abertos, e o João Gilberto cantava como Orlando Silva, e o próprio João Gilberto promoveu uma revolução no canto, e a batida e o acompanhamento, ele trouxe a coisa do violão e a voz, ele criou uma simbiose, transformando aquilo numa coisa só, ele juntou o violão, não era uma coisinha acompanhando outra coisa, não, era uma coisa só. E o Tom Jobim, com as composições dele, muito à frente, já muito antes da Bossa Nova, então já estava fazendo música. E o Vinícius com a temática, né? Das letras, né? Então, quer dizer,
foi uma coisa espetacular. E essa questão elitista, ela simplesmente não existe, porque quando a Bossa Nova foi concebida, o Tom Jobim morava em Ipanema, mas Ipanema era um areal, ainda não tinha Sérgio Dourado, ainda não tinha especulação. Quem não tinha dinheiro, o Tom Jobim nasceu na Tijuca, que era um bairro abastado. Com problema financeiro, a família teve que ir para Ipanema, porque ele não podia ficar na Tijuca, entendeu? A Tijuca que era um bairro de classe alta. Então, muitas coisas, tem muitos equívocos nessa afirmação. Não, eu acredito sim, porque a informação que eu tinha, a leitura que eu tinha, baseado nas informações, é justamente isso. Veio o João, né, que é o marco ali, quando ele grava Chega de Saudade e tudo, que é o início da Bossa Nova, isso 57, 58, se não me falha a memória. E a Bossa Nova, que o próprio Tom Jobim escreveu na contracapa do disco, né, falando do João e tal. E a Bossa Nova tinha bastante influência do jazz, né, com o samba, né? Me corrige, Kiko, se eu estiver errado.